Você cuida do coração do seu bichinho de estimação? Assim como nós, eles também precisam desse tipo de cuidado. E como saber se o seu cachorro, o seu gato, se eles têm algum problema cardíaco? Eu convidei a veterinária Cirlei Manzan, que está aqui com a gente hoje, para falar do Setembro Vermelho. A gente cuida do nosso coração, mas tem que cuidar do deles também, né, Cirlei? Exato. O Setembro Vermelho é uma campanha de conscientização para doenças cardiovasculares em cães e gatos. Porque como nós, eles também têm os problemas de coração, né? Então a campanha visa esclarecer os tutores a manter hábitos saudáveis, uma alimentação adequada e o check-up periódico, né? Porque é isso que garante que o paciente vai ter uma sobrevida longa e feliz. Por exemplo, a gente tem os cães de menor porte, os de maior porte, e há uma diferença quando se trata de cuidado do coração? Quem é que sofre mais com isso? Quem é que né, tem mais problema? Eu acho que eles sofrem, os pequenos portes têm mais problema, com certeza, né? Hoje 10% mais ou menos da população de cães já tem problema cardíaco, né? Algum tipo de problema. E os de pequeno porte, eles começam mais cedo, né? E são mais afetados, vamos dizer assim, pela doença da válvula mitral, que é uma doença que degenera uma válvula do coração e deixa o coração insuficiente e leva a uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas os de grande porte também. Cada um tem uma doença que é mais acometida. Por exemplo, os de grande porte, o coração dilata, né? E os de pequeno porte, o coração fica insuficiente. Então, são doenças diferentes, mas acometem tanto cães de pequeno porte quanto de grande porte e também os gatos. Os gatos também sofrem? Os e gatos. Tem sintomas, tanto para os cachorros quanto para os gatos? Sim, né? Tem muitos sintomas que chamam a atenção. Porque o animal, Mônica, ele tem, às vezes ele guarda, né? Ele não demonstra que está doente, né? Então, alguns sinais, às vezes, chamam a atenção para o tutor procurar ajuda ou levar o paciente para um check-up, o animal para um check-up. Por exemplo, tosse, cansaço fácil, intolerância à atividade física. Então, aquele animal que passeava 40 minutos, 1 hora de caminhada e, de repente, está pedindo colo na metade do passeio ou está ficando muito ofegante. Então, além da tosse, do cansaço, da ofegância, falta de ar, a língua roxa, né, que nós chamamos de cianose, às vezes até desmaio. Ah, sim. Então, assim, são vários sinais que chamam a atenção do tutor, né, para ele procurar uma ajuda que aquele animal pode estar sofrendo com uma doença do coração. Porque pode acontecer um mal súbito? Pode inclusive ter morte súbita por arritmias. Isso acontece com muita frequência nos animais de grande porte. O animal sem sintoma e de repente tem uma morte súbita, que às vezes as pessoas falam que foi um infarto, mas na verdade foi uma arritmia. Uma arritmia. E aí, no caso, qual é o tratamento para os cãezinhos e para os gatos, né, quando se diagnostica esse problema do coração? Aí vai depender de qual é o problema diagnosticado, né? Porque são vários problemas que podem afetar. Então, por exemplo, o paciente que tem uma arritmia, ele vai precisar de um antiarrítmico, que é uma medicação para arritmia. Agora, os pacientes de pequeno porte, que são a grande maioria da população canina e que tem uma insuficiência cardíaca congestiva por doença na válvula, normalmente eles precisam de diuréticos, eles precisam de vasodilatadores, precisam de uma medicação que nós chamamos de inotrópico, que vai dar força para o coração contrair mais. Então, de acordo com a doença, de acordo com a fase da doença, é o tratamento recomendado. Porque nem todo cão que tem problema de coração precisa de remédio. Isso também é uma particularidade. Dizer, né? Às vezes assim, meu animal tem um problema no coração e o veterinário não passou remédio. É porque, às vezes, a fase da doença não requer tratamento. Então, isso é importante também. O fato do animal ter doença no coração precisa de um acompanhamento, não necessariamente de um tratamento. Claro que tem aqueles que precisam ser tratados. E para isso que existe a campanha, né? Para conscientizar da necessidade do check-up periódico. Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, o veterinário vai recomendar o acompanhamento, se é de 6 em 6 meses, se é uma vez por ano, se é de 4 em 4 meses. E aí o tutor, seguindo a recomendação, vai garantir que o animal tenha uma qualidade de vida. Esse check-up tem que ser realizado anualmente? Quer dizer, levar o cachorrinho, o gato ao veterinário para saber se está tudo bem? E aí é feito exames? São feitos exames? É assim, por exemplo, a partir dos 7 anos de idade, as raças de pequeno porte, a partir dos 6, as de grande porte, são considerados idosos. E a maior incidência da doença cardíaca é no cão idoso. Então, é recomendado para o paciente, a partir dessas idades citadas, mesmo sem sintomas, que passe anualmente por um check-up cardiológico. Aí é feito eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografia de tórax, dependendo da necessidade, um Holter 24 horas, aferição de pressão arterial, para tentar identificar qual é
a fase da doença daquele paciente, caso ele tenha. E aí, determinado o estágio da doença, se é necessário um tratamento ou não. A gente está passando por um momento, eu estou sentindo aqui a minha boca, não sei se você também, seca, né? Essa umidade relativa do ar muito baixa. E tem um amigo meu, se chama José Luiz, ele falou, Mônica, pergunta para a Cirlei, eles sofrem também, os gatos, os cachorros, com esse tempo seco, o que a gente precisa estar atento e pode piorar o quadro, por exemplo, de uma doença cardíaca? Sim, demais, porque o paciente cardiopata, ele tem o pulmão mais fragilizado, vamos dizer assim, porque tem um processo de acúmulo de líquidos. Então, quando a gente tem esse tempo muito seco, né, isso vai piorar muito a condição. E sem contar que eles também sofrem de bronquite, doenças respiratórias, asma. Então, por exemplo, os gatos que têm muita incidência de asma estão sofrendo demais nessa época. Precisa, às vezes, de auxílio de oxigênio, de bombinha, né? Então, o tempo seco é muito ruim para os animais também. Aí a gente recomenda umidificadores, as mesmas recomendações para nós humanos, também é para eles. Tentar um ambiente mais fresco, oferecer água, né, com mais fartura, aumentar o número de vasilhas de água pela casa, colocar, às vezes, um gelo nessa água, oferecer uma fruta gelada, desde que não tenha restrição alimentar. Então, são cuidados que vai melhorar a hidratação do paciente. Então, precisar melhorar o ambiente, mas também a hidratação do animal. E aí, atenção, porque a gente vê muitas vezes, você falou do estilo de vida no começo, né, da nossa entrevista, o tanto que para eles também é importante, porque o cãozinho e o gatinho vão sofrer com a obesidade se não tiver esse estilo de vida, né? Sim, o sedentarismo faz parte dos cuidados, né? Evitar, diga não ao sedentarismo também para os pets. Então, precisa de caminhar, precisa de exercício físico, se é o gatinho que não faz caminhadas, precisa de brinquedos que estimulem esse animal a se exercitar. E lembrar que com esse calor e esse tempo seco, não pode fazer isso nos horários mais quentes do dia, né? Por favor. Então, vamos tentar, né, um horário mais fresco, às vezes bem cedinho, ou à noite, quando o tempo já está, o calor está mais ameno. Tem uma pergunta aqui da Irene, ela falou, Mônica, quando o animal morre depois de cruzar, pode ser o coração? Depois do cruzamento? Pode ser. Ela falou que já ouviu caso a respeito disso. Às vezes o esforço físico, o estresse, a ansiedade pode ter desencadeado algum evento arrítmico, né? O animal às vezes já era portador de uma cardiopatia ou de uma arritmia, e essa situação de estresse, acaba sendo uma situação de estresse para o animal, desencadeou uma morte súbita. Que conversa boa que a gente teve aqui com a Cirlei Manzan, ela que é veterinária, apaixonada, né, pelos bichos e trazendo a importância, porque hoje a gente sabe quantas pessoas têm um bichinho de estimação, ou vários bichinhos. Vários, né? Vários. Né? E desse cuidado que a gente precisa ter. Cirlei, foi uma alegria te receber. A alegria foi minha, obrigada, é sempre muito bom. Te admiro muito. Obrigada. Obrigada e até a próxima, até. Tá? E muito obrigada a você também que participou aqui dessa conversa, né, com a Cirlei.